Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast da Synergy. Meu nome é Carol, eu sou médica psiquiatra, uma das médicas aqui do corpo clínico da empresa. E estamos aqui com o Dr. Guilherme Gobi, cirurgião vascular, e a doutora Ana Carolina. Vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho para a gente começar nosso bate-papo aqui. Bom, meu nome é Ana Carolina, eu faço parte desse corpo clínico tão especial, né, da Synergy. Me sinto honrada de fazer parte desse time. E eu sou médica reumatologista, né? Trato dos reumatismos, das doenças reumáticas. E além disso, né, sou mãe de uma menininha chamada Isabela, esposa do Guilherme, a caçula de 4 irmãs, né? Então, muita coisa aqui junto. Olá, eu sou o Dr. Guilherme Gobi, sou cirurgião vascular e endovascular, como a Carol já mencionou. Fiz toda a minha formação aqui em Campo Grande e faço parte, né, tenho o prazer de fazer parte do grupo da Synergy e, como a doutora Ana também comentou, eu também sou pai e... Acho que é um dos temas que a gente já pode conversar aqui, né? Já começar? Será que a gente começa falando de medicina ou a gente começa falando de paternidade e maternidade? O que vocês acham? Acho que não tem como separar um do outro, né, Carol? Acho que as coisas se misturam. Eu acho que uma das coisas... Eu sou mãe, a minha filha vai fazer 3 anos agora, e a experiência de ser mãe me modificou como médica, né? Então, acho que não são assuntos separados, né? Eles são assuntos que se relacionam. Então, a gente pode começar falando disso. E uma coisa assim que eu acho muito difícil, eu que não sou mãe ainda, mas eu trabalho com mães, né? Trabalho só com mães e crianças, é como a gente divide o tempo. Como que dá conta, gente? Como dá conta de ser médica, né? De ser mãe, de ser pai, né? Com essa carga horária ou com a vida que a gente tem. Vocês tiveram que mudar alguma coisa na vida de vocês quando vocês decidiram ter filho? Então, eu falando como pai, né, porque assim, eu tenho que assumir que no final das contas, mesmo com o pai tentando ser o máximo participativo que ele quiser, ele vai, estuda, tenta participar, aprende a fazer as coisas, mas assim, a mãe acaba fazendo mais mesmo, a mãe acaba passando mais tempo com o bebê, com a criança, o pai, ele pode se empenhar ao máximo, mas sempre a mãe acaba tendo mais Você já trabalho. trocou fralda, Gobi? Troco melhor que minha esposa. Ah, então tá bom. Troco então você participou. Não, faço tudo, dou banho, dou comida, legal. Faço tudo. Mas ela passa mais tempo com ela do que ela. É uma coisa que eu pensei, assim, que eu penso, às vezes também o homem, quando a gente faz o planejamento de ter filho, o homem também pensa, meu Deus, eu preciso trabalhar mais pra minha mulher trabalhar menos. Eu não sei se vocês também tiveram isso dentro de casa. Como que foi pra você? Eu acho que a primeira coisa é ter essa noção que você não vai dar conta de tudo sempre, né? Então, você sempre vai ter que deixar alguma coisinha mais para trás, não que você vai desistir necessariamente, mas existem fases da vida, né? Então, quando você se torna mãe, de alguma forma você tem que colocar esse espacinho dentro da sua rotina, né? Não dá mais para você ser aquela médica que super produtiva o tempo todo. Você vai ter caixinhas, né? Então, agora eu tô indo pro meu trabalho, né? Agora eu vou voltar para minha casa pro meu filho, né? E você vai tentando se organizar dessa forma. Eu me organizei muito com prática de meditação, com a mindfulness, né? Então, realmente, quando eu fui mãe, eu me baguncei muito, justamente por não estar dando conta. E eu achar que eu tinha que dar conta de tudo. E aí eu consegui me organizar, né, para que eu conseguisse entender que tá tudo bem não dar conta de tudo, que você tem que dividir mesmo, você tem que saber separar as coisas. Aí você consegue lidar melhor. E o processo do mindfulness, ele é muito interessante, né? Eu acho que você tá querendo dizer assim, que é cada coisa no seu momento. Viver o presente, né? Então, por exemplo, no começo, quando eu tava com a minha filha, tava lá, ela pequenininha, lá eu cuidando dela, eu ia ver mensagem de paciente. Aí, nisso, eu já ficava preocupada porque eu tinha que fazer alguma receita de um paciente que ele me pediu. Aí, ao mesmo tempo, nisso, ela me necessitava e aí, às vezes, eu não conseguia dar atenção para ela. Parecia que eu tava em mil lugares ao mesmo tempo e não conseguia estar... Isso gera muita culpa, né? Sim. Então, por exemplo, se você... Eu escuto muito isso em atendimento. Às vezes a mãe, ela me fala assim, Carol, eu tô ali com a minha filha, mas a minha cabeça não tá. Daí eu não faço nada direito, eu não trabalho direito, eu não cuido direito da minha filha, eu não faço direito a comida, eu não planejo direito as coisas de dentro de casa e vira uma bagunça, né? Eu acho que a gente tem que realmente tentar encontrar esse caminho de cada coisa no seu momento. E que não existe, Carol, multitarefa.
A gente não tem capacidade, como seres humanos, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele pula de uma tarefa para outra tão rapidamente que a gente nem percebe. Você entendeu? Você tem a ilusão que você está, por exemplo, vendo um filme, digitando um texto, lavando louça. Você não consegue, você vai mudando de uma tarefa para outra muito rapidamente. Mas a gente não é multitarefa. Então, às vezes, trazer esse foco para vou fazer uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra. E larga essa coisa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, Com certeza, assim, eu falo muito em atendimento do tempo de qualidade com a criança, né? Mais vale você passar 10 minutos de qualidade com seu filho do que fazer 10 minutos da multitarefa. Exatamente. Né? E isso daí, eu como pai, eu observo muito a questão de, por exemplo, assim, isso é interessante até para quem quer ser pai ou já é pai e não tá prestando atenção nisso. Quando eu vejo que a minha esposa tá com a bebê, como ela tá o tempo todo ali com a bebê e assim, ela trabalha, graças a Deus a gente consegue, ela trabalha um tempo em home office e pouca parte ela faz presencial, então ela quase sempre tá com a bebê. Só que, igual você falou, ela quase sempre tá com a bebê e ao mesmo tempo fazendo as atividades dela. Já eu, como trabalho fora e, querendo ou não, em casa, a bebê fica muito mais com a minha esposa, eu consigo, às vezes, eu falo assim, bom, agora o tempo que eu tenho é para minha filha. Então eu consigo desligar do que eu tô fazendo e ficar ali só com ela. Eu não fico ali no celular, Então eu consigo fazer isso. E isso dá uma aliviada pra ela. Dá uma aliviada, não, com certeza, mas é que aquela coisa assim, não chega nem perto do tempo que ela passa com a bebê. Mas quando eu vou passar esse tempo com ela, eu consigo tentar fazer esse desligamento do profissional, das coisas que eu tenho para fazer, para ficar ali só com ela. E às vezes eu percebo que ela, por estar ali o tempo todo com ela não consegue fazer isso mesmo, entendeu? Eu acho que pra mulher é até um pouco mais difícil. É mais difícil porque eu acho que tem... Eu não sei, assim, se existe mais cobrança. A mulher se cobra muito em ter que realizar tudo, né? E assim, né? O Gobi tá me trazendo... Eu chamo de Gobi porque a gente fez faculdade junto, mas acho que isso é outro ponto. Não chamo de Guilherme. Até me perdi no que eu tava falando, mas assim... no sentido da mulher, ela ter essa cobrança e não são todos os homens que participam, que chegam em casa e pegam a bebê, né? Muitos homens chegam em casa e eles querem a janta e eles também estão cansados do trabalho, e eles também estão exaustos e sem tempo de ajudar um pouco naquele cuidado do dia a dia. Tipo, pode dar um banho de vez em quando, pode trocar uma fralda de vez em quando, né? Sim. E sabe uma coisa que eu achei interessante que eu li esses dias? Falando assim, que a função do pai, quando o neném nasce, é principalmente cuidar da mãe. Olha que bonito. Porque se você cuida da mãe, ela vai ter força suficiente para cuidar do filho. E como que às vezes você cuida da mãe? Eu lembrei exatamente do meu marido. Tem muitas vezes que ele pega a Bela, não só para ele ter um momento de qualidade com ela, você entendeu? Ele pega ela para que eu descanse, para que eu vá tomar um banho sem ter horário para sair, né? Para que eu consiga ir fazer um exercício, para que eu consiga comer com calma. Então, quando o marido ele tem esse olhar, né, de que eu vou cuidar da criança, eu vou cuidar da mãe, mas sempre com foco na mãe, né, ele vai estar dando suporte para ela. Então, acho que esse gesto de amor, entendeu? Então, o marido que chega em casa e às vezes mesmo cansado, mas de alguma forma, ou ele vai cuidar do filho, ou ele vai cuidar da esposa lavando uma louça, preparando um jantar, ele tá dando suporte para que ela passe o dia inteiro fazendo as funções dela, sabe? Isso é muito legal, né? O homem... Ele ter esse olhar, porque muitas vezes o que eu vejo, né, em alguns atendimentos é que, assim, quando o bebê nasce, o homem, ele não reconhece mais aquela mulher, desde a gravidez. Às vezes o homem muda um pouco o olhar da mulher para um olhar que não é o olhar da esposa, né? É aquele olhar da mãe. Ele muda um pouco isso. E às vezes ocorre até, dependendo de como esse homem lida com a gestação e o nascimento do bebê, um distanciamento, né? Porque daí ele fala, poxa, agora eu tô sem espaço, ou como vai ser agora que eu tenho tenho uma criança aqui? Será que eu dou conta de cuidar como a minha esposa cuida? Ou onde tá o meu espaço como homem dentro dessa família, né? Porque a união do bebê e da mãe é muito forte no início, Sim. né? E então é muito bonito isso, do homem ter que cuidar da mulher, né, pra criança, muito, muito legal, Carol. Achei que fez todo sentido. Sim. Particularmente com a gente lá, a gente tem uma rede de apoio muito grande, né? Assim, a gente tem que... Eu sempre agradeço muito. Então, assim, a mãe dela, a avó da minha bebê, por parte da materna, ela sempre tá ali presente. Então, o avô também tá sempre presente. Os padrinhos, que são, no caso, a irmã dela e o meu concunhado, estão sempre ali presente. Então, assim, essa rede de apoio, ela é muito forte. Sempre tem alguém lá ajudando, entendeu? Então, assim,
com isso, assim, eu não... É uma coisa que facilita muito pra gente. Mas é igual você falou mesmo, assim, às vezes você tem que realmente pegar a bebê, não é pra você brincar com ela, não é pra... A minha mais novinha, a minha tem só 10 meses. Mas assim, você tem que fazer aquilo pra dar espaço pra outra, às vezes, descansar, de fazer às vezes é pra tomar o banho, sabe, assim... Às vezes eu chego de um plantão sábado de manhã, por exemplo, que eu faço plantão sábado de manhã, eu chego e é 1h da tarde, ela fala assim, amor, fica um pouquinho com ela, eu preciso tomar um banho, preciso tomar, entendeu? Assim, e são coisas que faz e ajuda muito. Parece uma coisa pequena, mas não é, sim, né? Sim. Vou fazer uma pergunta pra vocês que eu tô pensando agora, né? Que um dos meus medos, assim, em relação à maternidade, que é algo que eu já trabalho muito em terapia, mas ainda não é o momento, mas enfim, um dos meus medos em relação à maternidade é porque, como eu sou médica, né? Eu me preocuparia demais com o desenvolvimento da criança. Vocês têm isso? Essa preocupação de como o bebê de vocês está desenvolvendo, assim? Porque hoje é um boom de informação e a gente que é da área da saúde ainda é mais um que a mais ali de preocupação, ainda mais, né, eu que lido com desenvolvimento infantil. Sim, particularmente, o que acontece lá com a gente? Quase todo mundo ali em volta dela é médico, e muito pediatra. Então, o avô dela é pediatra, a tia dela, que é a madrinha, é pediatra. Aí, junta eu que sou médico, junta a Carol, que ela se informa com tudo. A minha esposa, de verdade, assim, ela, por exemplo, ela teve um problema de trombofilia, né, na gestação, tudo. Então, assim, eu sou vascular. Chegou um ponto que eu tava vendo coisas novas na medicina da trombofilia com ela. Porque ela falou, amor, você viu que saiu um exame novo aqui? Eu falei assim, caramba, isso daqui eu vi falar, mas não sabe. Então ela se informa, e aí ela fez a mesma coisa com essa questão do desenvolvimento também, entendeu? Então, assim, ela se cobra muito de se a bebê está se desenvolvendo daquele jeito, correto, tudo. Mas, assim, agora que já tá com 10 meses, assim, no começo a gente foi um pouquinho mais paranoico, mas, assim... Você tem que tentar levar com mais leveza, porque algumas coisas ela vai desenvolver mais rápido, outras mais devagar, mas assim, cada criança tem no seu tempo, mesmo assim, então assim, tentar não ficar tão paranoico com isso mesmo, mas é difícil. É difícil, eu imagino. Eu acho que, na minha opinião, eu sou muito tranquila, então eu sou meio fora da curva nesse sentido. A Carol não dá ela não é uma referência. Mas assim, o que eu vejo, né? A gente tem que escolher uma pessoa que a gente confia, né? Então você vai ter pediatra do seu filho, uma pessoa que você vai escolher, que você confia, e você vai confiar, né? Então, vou dar um exemplo que não tem muito a ver, mas quando eu peguei Covid, falei, eu não vou ficar estudando isso, eu não vou ficar eu decidindo o que eu vou tomar, eu não tenho condições. Eu liguei pro meu amigo, meu infectologista, que eu confio, e falei assim, você vai me tratar. O que você falar que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Porque uma pessoa mandava fazer uma coisa, outra pessoa mandava fazer outra, cada hora eu tinha 1000 informações na minha cabeça. Eu escolhi uma pessoa e falei assim, é em você que eu confio. E é você que vai tomar as decisões pra mim, né? Então, na maternidade, em relação a você ser médico, você tem que ter um profissional que você confia, né? E você vai sendo orientada por ele. Isso é muito legal, porque assim, nós como médicos, eu acho que o médico ele tem uma certa onipotência. Eu acho que isso é uma coisa do próprio médico, desde da faculdade, isso é construído, porque todo mundo busca você, graças a Deus, assim, eu tenho irmãos, e os meus irmãos sempre foram essa referência familiar, nunca fui eu. Acho que é por isso que eu sou psiquiatra, mas assim, as pessoas já te buscam, e isso vai gerando uma certa sensação de onipotência. Então, eu acho que é sair desse lugar de eu sei tudo, né, e eu procurar confiar em alguém que eu sei que pode saber mais do que eu, né, e até se abster de algumas, eu sei que assim, no caso do Gobi que ele estava comentando, a trombofilia, ele é vascular, poxa, mas realmente, acho que se algum dia eu precisar de um psiquiatra, eu vou buscar alguém, né, porque realmente a gente tentar manejar a nossa própria doença, a nossa própria condição, a nossa própria dor... Mas isso vale para o paciente, Carol. O que acontece hoje? Hoje a gente tem muita informação, o que é muito bom, certo? Porque a gente sabe que a educação do paciente é um dos pilares para tratar, principalmente doenças crônicas, né? Só que hoje tem tanta informação que às vezes eu pego o paciente que está tentando entender imunossupressor, você entendeu? Ele está tentando decidir qual tratamento é melhor para ele sozinho, você entende? Ou às vezes a pessoa, ela fica buscando tanta informação daquilo que ela não consome mais nada além daquilo, como se ela só fosse a doença dela. Tipo, não existe mais, por exemplo, a Carol...
esposa, a Carol profissional, a Carol que gosta de ler outras coisas, que gosta de ver um filme, só existe a Carol com a doença dela. Ela só segue pessoas que falam disso, só consome material que fala disso. Então, isso já mostra que até para o leigo, você entende? Então, você tem que ter uma confiança naquele profissional que está cuidando de você. Então, quando você tiver um filho, você ficar preocupada não vai mudar se ele vai ter uma deficiência, um déficit de crescimento, não vai mudar nada. Você ficar preocupado, porque se ele for ter, ele vai ter. E o pediatra dele, os profissionais que você para-escolar vão te orientar nesse momento, isso entendeu? também, essa questão é muito legal, Carol, que você falou, e é muito, a gente vê muito na prática, acho que talvez a gente um pouco mais, você não lida tanto com doença crônica, né, Gobi? Assim, Doença crônica... Um pouco menos, um pouco né? menos, é porque eu fico pensando assim, o paciente da doença crônica, ele, não só da doença crônica, mas enfim, muitos pacientes, eles buscam tantas coisas que eles chegam até com informações e questões que não são para aquilo, que não são uma primeira escolha, né? Eu vou dar um exemplo simples de algo que tá super na mídia hoje em dia, canabidiol. Quantos atendimentos eu não fiz que me pedem canabidiol? Sim. E se a gente for ver na literatura médica mesmo, não é algo que existe... De primeira escolha. De primeira logo escolha. de É cara. uma opção, mas não é uma primeira escolha, né? Então, o paciente, ele acaba sendo bombardeado por muita coisa, muita informação. E se você realmente pular de ponta nisso, você não consegue ter a confiança no profissional, porque daí você vai para testar o profissional, né? É que acontece também que a mídia faz muito isso, né? Por exemplo, tem o que já está estabelecido e aquilo que está começando a ter alguns trabalhos em cima. Então, assim, mas o que é legal divulgar? Eles vão divulgar aquilo que tá sendo inovador, tá saindo coisa nova, e aí isso influencia. Então, assim, aparece um monte de gente querendo essa novidade, né? Teve uma vez que saiu, não sei se foi capa de uma das revistas famosas aí, sobre um tratamento para câncer, que daí até foi tema de debate e tal, e aí foi pro congresso, sei lá como foi a situação, assim, e vieram conversar comigo. Eu falei, gente, a questão são os estudos, né? A gente só libera algo quando você tem estudo em cima, só que realmente, quando a mídia divulga algo, aquilo vira uma situação, né? E você pode ter certeza que eu vivo muito isso, né? Querendo ou não, na reumatologia, doenças autoimunes é o tempo todo, né? Vitamina D, canabidiol, é uma área bem polêmica, porque são pessoas que sofrem, porque tem doenças crônicas, doenças que a gente ainda tem que entender muito sobre elas, né? Quando você vai estudar qual a causa? Desconhecida. A gente supõe que tem componentes genéticos, ambientais, mas assim, exatamente entender todo o processo, a maioria a gente ainda está estudando, né? Sim. Então, são pessoas que sofrem, que buscam respostas, que ainda tem muita coisa para buscar, mas que acaba se perdendo muita informação nesse caminho, né? Então, realmente eu acredito que, resumindo nesse contexto, você tem que ter um profissional que você confia, você tem que buscar informações, mas quando você levar essa informação, né, você tem que tentar entender que a pessoa que estuda aquilo todo santo dia, que vai para congresso, que está o tempo todo pesando risco e benefício, é o médico que você escolheu, né? E aí, se você não confia, troca. Ninguém precisa casar com o médico, né? Busque um que você confie, mas confie, né? Você tinha me perguntado se eu não trabalho com doença crônica, né? E assim, embora eu não trabalhe com as doenças crônicas, por exemplo, assim, da reumatologia, tudo assim, a gente acaba trabalhando com as doenças crônicas, por exemplo, assim, da traumatose, né? O hipertenso, tudo na área vascular. Mas realmente... o que acontece? Durante a residência cirúrgica, né? Cirurgia geral, cirurgia vascular, né? Quem um dia for querer fazer, já vá preparado, sabendo que vocês vão passar por muita coisa que vocês não imaginariam. E assim, essa fase é muito estressante. E no finalzinho do meu R5, eu acabei começando a ter alguns sintomas, não sei o que lá, comecei a investigar doença inflamatória intestinal. Entendeu? E então, assim, eu vivi por uns 4 anos com isso, sabe? Até sair um diagnóstico de síndrome de intestino irritável. Só que, assim, até chegar lá, eu vivi muito isso que você contou agora, entendeu? Eu virei aquela doença. Eu só pesquisava aquilo. Assim, eu era vascular, não tinha nada a ver com a história, mas, assim, eu só estudava aquilo, eu só lia sobre aquilo. Aí eu via alternativa. Aí você já começa a pensar você já começa a ver lá os casos mais graves, aonde que viraram, e você já começa a imaginar aquilo. Então, assim, o psicológico mexe bastante com isso, entendeu? E no final, hoje eu tô super bem, né? O diagnóstico foi estabelecido já, eu tô com uma ótima médica. Mas, assim, particularmente foi muito bom para mim ter vivido um pouco isso, porque eu comecei agora a ter uma empatia muito diferente com o paciente que tem a doença crônica, entendeu?
de perceber o que ele passa. Porque, assim, até lá você é tudo capítulo de livro, é tudo, né, artigo, é tudo... E quem faz residência de cirurgia lida muito com o paciente muito objetivamente, exatamente, né? Eu acho que isso... É isso, pá, resolve, é isso, tira, é isso, coloca, entendeu? E assim, lógico, foi um período muito ruim da minha vida, mas que hoje eu sou uma pessoa melhor por conta disso, inclusive até um médico melhor por conta disso. Porque quando chega o paciente, eu recebo ele de forma diferente, entendeu? Isso é muito legal, assim. Tô pensando nessa coisa de virar de você virar a doença, né? Sim. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do pai de um colega que formou comigo com o Gobi, que ele era nosso professor, e uma vez ele chegou e falou assim, vocês precisam ler revistas, né? Ele falou, você precisa ler outras coisas, vocês têm que ler outras coisas. Ele meio que falava que a gente precisava estudar outras coisas além da medicina. Vocês sentiam isso na faculdade? Que quando você entra na medicina, você meio que mergulha no mundo? E assim, foi o que eu senti também. Não sei se vocês sentiram, mas enfim. Vou introduzir o assunto aqui. Quando eu entrei, a gente fica tão vidrado com tudo da medicina, com tudo em relação ao corpo, às doenças. Os nossos amigos são todos ali daquele núcleo. Que assim, você acaba às vezes, os seus relacionamentos restringem a isso. Dentro da minha casa, meus irmãos são médicos, então chegou uma época da minha vida que eu falava, meu Deus, eu não aguento mais ver médico, minhas amigas eram médicas, eu só conversava de medicina, daí eu falava, gente, que coisa mais chata, mas isso demorou pra cair a ficha de um tanto, que, assim, hoje em dia acho que é também um dos motivos de eu ter ido pra psiquiatria, sabe? Assim que eu falei, acho que eu quero sair um pouco desse mundo, porque ficava uma coisa tão mergulhada dentro daquilo que eu não era mais a Carol, eu era a Carol médica. Sabe? E é muito interessante a gente pensar que a gente não é a medicina, né? Quando eu dei aula na faculdade um tempo, eu falava isso para os alunos, eu falava, gente, vocês não são isso, vocês precisam ter outros interesses, vocês precisam buscar outras coisas, né? Bom, primeira dica para quem ainda não tem namorado, namore não médicos, né? Então, eu jurei que eu não ia casar com médico, cá estou com casamento marcado com médico. Perfeito seu casamento. Mas assim, eu particularmente, eu nunca namorei médico. Nunca. Justamente por isso. Que era uma coisa que me atraía sair um pouco do mundo médico, né? Então, a outra profissão, os outros amigos, né? Ter essa vivência fora, né? Mas brincadeiras à parte, apesar de que é verdade. Mas eu acho que essa questão é porque primeiro que é um sonho. Quando você entra na faculdade, você realizou um sonho. Né? Porque para você entrar lá, você teve muita dedicação e muito esforço para estar lá dentro. Então, você está vivendo um sonho, de alguma forma, ali naquele momento. Segundo, que você vai ter muita coisa para absorver realmente, né? Você vai ter que absorver muita coisa naquele processo. Mas é importante não deixar de lado. Eu estou até lendo um livro que ele fala que lá nos Estados Unidos, essa questão da saúde, né, dos profissionais de saúde, dos médicos, principalmente, está sendo muito estudado. E eles falam que em torno de 70% dos médicos não desejam que seus filhos sigam a carreira médica, né? Do tanto que eles estão, de alguma forma, frustrados dentro da profissão. Né? As taxas de suicídio são maiores, né, nos profissionais de saúde, nos médicos, do que nos não médicos, né? Então, a gente tem esse processo de adoecimento, né, da nossa classe, por, eu acho, deixar de lado o autocuidado, né, deixar de lado viver outras coisas além da medicina. E aí, às vezes, quando a gente se perde na faculdade ou logo depois que forma, a gente tem que se reencontrar nesse sentido, né, buscar outras coisas que te dão prazer, que te fazem feliz, porque é isso que a gente fala às vezes para os nossos pacientes, não é? Sim. Né? Você tem que fazer exercício, você tem que se alimentar melhor, você tem que manejar seu estresse, você tem que dormir bem. Quando eu terminei minha residência, né, terminei o R4, eu voltei para Campo Grande. Aí eu comecei a fazer esportes que eu nunca tinha feito, eu comecei a fazer aula de pintura. Aí até o Bruno, que é meu noivo, ele fala assim, Carol, para de começar coisas novas. Eu acho que é porque ficou tanta coisa guardada durante esses anos de faculdade, residência e tal, que eu fiquei tão mergulhada dentro de algo que eu esqueci que eu precisava ter hobbies, que eu precisava ter outros interesses, né? Então, acho que isso é uma coisa para quem tá fazendo faculdade, quem tá, né, querendo seguir a carreira médica, né? Mas eu acho que isso vale para todo mundo, na verdade. Tô pensando melhor aqui, né? Vale. Ó, assim, eu amo muito o que eu faço, eu amo ser médico e com o que eu trabalho, tudo, assim, isso eu não sei, eu não conseguiria fazer outra coisa. Embora quando eu era mais moleque eu quis ser piloto de avião, mas enfim.
Só que assim, eu, passando por tudo que eu já passei e como é a minha vida, embora eu ame o que eu faço, entendeu? Assim, igual você falou, eu não desejaria que a minha filha fizesse medicina, entendeu? Escutou a Maria Alice, ó, mais velha, escutando aqui, ó, assim, não quero, entendeu? Assim, lógico, se ela falar, papai, eu quero fazer, vou apoiar total, entendeu? Mas eu não vou ser aquele cara que vai ficar, vou levar ela no hospital pra ela... Não vou, entendeu? Porque, assim, eu acho que a vida do médico é muito estressante. Eu acho que a vida do médico, assim, em geral, entendeu? Até a psiquiatria não é medicina, sim, medicina, você sim. sabe que é. E, assim, é estressante, entendeu? Você convive, às vezes... Lógico, a grande parte da medicina convive com isso, convive com a doença, convive com o paciente. Então, assim, você tem a preocupação em cima do paciente, você tem a carga horária de trabalho é puxada, entendeu? Então, assim, a pessoa ela tem uma vida mais puxada mesmo. E, assim, você sempre quer o melhor pro seu filho, né? Então, eu, por enquanto, gostaria que não, mas se for o sonho dela, né, eu vou estar lá para apoiar. Agora, essa da questão que vocês falaram aí do namorado, namorada médica, eu parei para pensar que agora realmente eu nunca tive mesmo na medicina, mas nunca foi porque eu fugi, não. Assim, mas, assim, graças a Deus não teve mesmo, porque, assim, agora eu fui pensando assim, eu fiz muito amigos por parte delas que são de outras áreas e, graças a Deus, não falam só de medicina, né? Que mais, gente? Eu tava pensando aqui também, você tava comentando. Calma, você tava falando da Maria Alice e que você não desejava que ela fosse médica, né? Os meus pais já eram o contrário, porque eles não eram médicos, né? Então, os meus pais, eles projetaram, assim, que a gente poderia ser médico, né? E eu pensava em ser bióloga, acho que eu falei isso no outro podcast. Se eu queria ser bióloga, cuidar do Projeto Tamar e viver na praia, assim. E aí minha mãe falava, tá bom, minha filha, né? Pode ser e tal, mas, né, pense em outras coisas, tem uma outra área da saúde e tal. Daí foi meio que uma coisa que foi crescendo e aí que eu decidi fazer. Pra vocês, teve algum direcionamento ou era um desejo de sempre, assim, desde pequenininho? Vocês têm familiares médicos? Como que foi? Como foi pra você, Carol? Inicialmente, quando eu era bem pequenininha, eu pensava em ser veterinária, né? Porque eu sou o tipo de pessoa que não vivo sem um bichinho perto de mim. Pra você ter noção, quando eu fui fazer cursinho, que eu fui pra São Paulo, que eu morava num pensionato, num quarto, dividia, eu tive um peixe. Que era o único bicho que eu podia ter lá. Então, eu tive um peixe, né? Que era o Netuno, e ficou comigo. Então, inicialmente, eu pensava em veterinária. Quando eu descobri que eu ia ter que lidar, às vezes, com um bichinho que ia morrer, eu falei, não quero. Eu quero cuidar dos bichinhos, mas não quero ficar, né, pertinho deles se eles forem morrer. E aí, eu acho que a medicina, ela veio natural, porque eu tenho, né, a descendência baiana, né? Então, meu avô, né? O avô do Bruno também, ele é baiano, nordestino, e sempre teve essa coisa de cuidar, né? Então, a arnica, o boldo, né? A amburana de cheiro, né? Isso meu avô cuidava das pessoas com isso. Meu pai até hoje é curandeiro, vamos dizer assim. O Bruno é médico e ele ainda usa tudo isso. Tudo isso, você entendeu? E eu falo, pai, meu sonho é que você abrisse um consultório na minha frente, porque os pacientes, quando desse conta, eu ia mandar para o senhor curar, né? Então e também tem o pai do Bruno, meu tio, né? Que é irmão do meu pai, médico, né? Também, e conquistou isso com tanta dificuldade, né? Com tanto esmero, né? Uma família extremamente pobre, extremamente carente, fizeram de tudo para que ele conseguisse se formar médico, né? E ele conseguiu, então a gente tinha esse olhar de admiração, sempre teve, né? Pelo meu tio. Então, acho que essa coisa de ser médico, de cuidar, de ajudar de alguma forma a aliviar o sofrimento e tentar buscar a solução, é uma coisa que meio que foi natural, né? E fora que eu amo estudar, né? Então, assim, pra mim, se você falar assim, Ana, passa o sábado inteiro estudando, eu falo, nossa, que delícia. O que você quer fazer quando a Bela tá com o pai? Estudar. Estudar. Eu falo assim, Ana, por que você queria ter dinheiro e ser rica? O que você ia fazer? Aí eu ia me inscrever em todos os cursos que eu quero, assim. Às vezes você quer fazer um curso, é lá 80 mil. Eu falo, Jesus amado, onde que eles tiram o valor desses cursos? Eu ia fazer. Entendeu? Não, quero fazer. Gente, como é caro, né? Muito, esses cursos. Né? E aí, e viajar também. Acho que as duas coisas que eu ia fazer. Mas assim, então eu amo estudar. Então foi juntando, acho que essa coisa do cuidar, né? De admiração e de gostar de estudar, né? Acho que isso juntou. No meu caso, assim, na minha família não tem nenhum médico, né? Inclusive, eu acho que eu sou o primeiro médico da minha família, né? Tanto da parte da minha mãe quanto do meu pai. E eles também assim, vieram de famílias bem humildes mesmo, né? A minha avó ela era doméstica e os meus avós, da parte do meu pai, eu falo só avó porque ela era separada do avô do meu avô, né? Que no caso
enfim, problemas familiares, questão de bater mesmo nela, tudo assim, e daí ela Nossa. separou e cuidou sozinha, minha avó foi uma guerreira, das cinco crianças. E aí da parte do meu pai, eles moravam num sítiozinho no interior de Santa Catarina, assim, bem humilde também. E aí, eu lembro até hoje, quando eu tinha 4 anos, tem uma filmagem do meu pai me gravando e ele brincando comigo, perguntando, o que você quer ser? Eu quero ser médico. Falando por falar, entendeu? Mas não tinha nenhuma inspiração, nada assim. O meu pai fala que talvez a minha inspiração tenha sido o meu pediatra, que eu amava ir lá nele, entendeu? Então, assim, às vezes foi isso, não sei o que lá. Mas aí eu fui crescendo, aquela ideia de ser médico sempre ficou na minha cabeça. Quando eu tinha uns 16, 15 anos, eu comecei a querer ir para as Forças Armadas para fazer aviação de caça. Era o meu sonho de adolescente, né? Aí meu pai falou assim, filho... O marido da Ana também... Ele foi, né? Ele foi da FAB. Aí ele fala assim... Não, eu sou fissurado. Tipo assim, se você pegar modelo de aviação de caça, eu sei mais o nome deles do que de carro na rua, entendeu? Os nomes, assim. Mas enfim... E aí meu pai falou assim, filho, faz uma coisa mais palpável, tenta fazer medicina em vez desse negócio aí que você quer fazer, e você tem menos chance de, né, acontecer alguma coisa. Eu falei, tá bom, fui lá. Aí, no começo era... Meu pai sempre falou só pode ser federal, não sei o que lá, porque meu pai, a gente nunca foi de grandes condições, né? Aí eu sempre fui nessa questão de tentar fazer prova para federal, tudo, fiz cursinho, era um bom aluno no cursinho, sim. No colégio, inclusive, eu não era um bom aluno, tá? Assim, eu era um aluno que fazia o básico, sempre tirei nota tranquilo, mas assim, nunca parei para estudar mesmo assim. Aí eu lembro que quando eu entrei até no ensino médio, meu pai falou assim, filho, se você quiser fazer medicina mesmo, não dá pra você ser esse aluno que você aí, não. Passar em medicina... Você não vai passar nunca, né? Desse jeito. Você não vai passar nunca. Teve até um professor de história na 8ª série, o professor Edgar, que ele perguntou... Os últimos dias da 8ª série, assim, aí ele foi perguntando por aluno. Eu era do Dom Bosco, né? Porque a maioria do pessoal que fez medicina aqui em Campo Grande da nossa época é Fleme, Montessori, né? Então, assim, no Dom Bosco tem poucos, assim. E daí ele perguntou assim, aí o pessoal ia falar, chegou em mim, médico. Ele, porra, Guilherme, desculpa. Eu falei assim, você não vai passar medicina, Guilherme, você não é aluno pra isso, né? Aí aquilo pegou na minha cabeça. E bem nessas férias, meu pai comentou com isso também, aí eu resolvi começar a estudar. Você era um pouco desafiador. Assim, te desafiaram, você falou, agora vai. Foi um pouco isso. Mas assim, qual que é o negócio? Eu era aquele aluno que não fazia nem tarefa. Entendeu? Eu era bem desleixado. Tirava nota tranquilo, mas assim, era desleixado. Aí no ensino médio eu comecei a fazer tarefa, comecei a estudar pra prova finalmente. Aí eu virei o primeiro lugar da sala. Aí eu falei, putz, dá. Aí eu fui, aí até que chegou aí comecei a época de cursinho, meu pai só queria federal. Aí meu pai acabou tendo uma reviravolta na vida dele lá, e ele viu que eu tava me dedicando a passar no federal, que daí que ele chegou pra mim e falou assim, filho, já tinha tentado 2 vezes já. Ele falou assim, filho, se você quiser, pode tentar particular, o pai paga pra você. E na época não é o valor que é hoje também. Não, né? E tinha financiamento, né? Sim, não, naquela época, se eu não me engano, era 2.800 a mensalidade. E assim, pode vir o economista que quiser. Em 15 anos, 2.800 não virou 15 mil, não. Então assim, tá muito mais caro hoje em dia. Quantos anos de formado? Eu formei em 2012. 10 anos já. 10, mas eu digo assim, do primeiro ano nosso, sim, entendeu? Não, então assim, sim. 16 anos. Em 16 anos, 2.800 virou mensalidade, tá o quê? 15 mil? Então, e você, Carol, quanto tempo de formado? Eu me formei em 2012. A gente formou em 2013. Mais ou menos na mesma época. A gente formou um ano depois. Como é a trajetória, né? Eu fico pensando quem eu era logo que eu terminei a faculdade. O quanto a gente sai inseguro, assim. Eu lembro de eu arrastando cadeira, assim, com medo do paciente, assim, na hora de atender. Sabe aquela insegurança, E o quanto a gente vai construindo, né? Eu acho que o médico, ele... eu já uma vez já falei disso, assim. Acho que a cada atendimento, cada vivência que a gente tem, a gente vai aprendendo. E até as vivências pessoais, né? Como o Guilherme colocou. A gente vai aprendendo, vai evoluindo, vai se tornando cada vez mais... talvez até mais competente naquilo que está realizando, né? Se manter estudando, claro. Mas se torna mais humano também. Eu acho que é por isso que a gente nunca vai ser substituído pelo ChatGPT, né? Porque, assim, existe o conhecimento técnico, né? E que nisso talvez a gente possa até perder para máquinas, né? Porque a gente não tem essa capacidade de HD, de guardar tudo. Mas a gente consegue juntar essas coisas, que é do humano, né? Essa coisa de sentir, né? De você juntar experiências anteriores, né? De você pensar naquilo que já aconteceu no passado, de alguma forma isso te influenciar em como você age no presente. Então,
o médico, ele vai se tornando melhor ao longo do tempo, sim, né? Desde que ele não deixe de lado se atualizar, continuar estudando, né? Indo em congresso. Mas a experiência, ele agrega muito no médico. Então, um médico experiente, ele tem o seu valor, né? Essa questão do chat GPT, né? Da inteligência artificial, eu tava pensando, esse dia eu tava conversando, não lembro com quem que era, sobre quais as profissões não existiriam mais. Talvez o radiologista possa ser, se for algo mais objetivo, mas nada vai substituir a parte humana. Mas sabe, até o radiologista, porque assim, por exemplo, às vezes vem no laudo uma alteração escrito, mas você vai ligar pro radiologista e fala assim, olha, eu sei que tá escrito, mas o que você achou? Porque qual que é a sua opinião, né? E ele fala, não, Ana, olha, eu descrevi porque eu tenho que descrever, mas assim, é muito pouquinho, não valoriza não, entendeu? Não, mas tá aqui falando que piorou. Não, Ana, é porque eu tenho que descrever, mas assim, foi muito pouquinho, foi uma coisa assim que eu observei. Então, praticamente toda a imagem, se você tem essa oportunidade de discutir, de conversar com quem laudou, o humano que está por trás daquilo ali, é diferente a interpretação, entendeu? Então, acho que mesmo o radiologista não vai ser substituído. Que bom, manteremos nossas profissões. Meu pai fala assim, que ele ficava pensando quando ele era novo, que ele falava assim, meu Deus do céu, tá crescendo tanta população, como que a gente vai ter emprego para todo esse povo que tá nascendo? Aí hoje em dia ele falou que Deus respondeu ele, falou assim, gente, tem emprego para tudo. Tem gente que lava o cachorro, tem gente que faz a xuxinha do cachorro, tem gente que leva o cachorro, gente. Então, assim, não vai faltar emprego. Cada hora inventa mais. Se a gente for substituído pela inteligência artificial, a gente vai ter que achar outro caminho e tá tudo bem. Na época dele, ele fala que o cachorro tomava banho da água da chuva, porque é bom ter o sebo, entendeu? Mas, gente, até assim, falando do cachorro, mas até pensando na criança, né? Hoje em dia tem aulas de música para desenvolvimento, não sei o quê, da criança. Tem não sei o quê pra levar. Gente, antigamente eu comia terra. Antigamente, como se fosse muitos anos, mas assim, eu comia terra e rolava na terra com os meus irmãos, estava tudo certo, assim. Então, existe novas profissões que vão aparecendo mesmo. Sim. Mas é isso, então, gente. Obrigada, tá? Pela presença de vocês aqui. Isso. Vamos finalizar o nosso podcast. E até a próxima. Até. Tchau. Gente, então agora nós vamos fazer uma brincadeira para finalizar o nosso podcast. Eu trouxe um brinquedo lá do consultório, que é um dos mais difíceis que a gente tem. E vou chamar os nossos convidados aqui para poder participarem. Então, quem quer começar? Mas o que tem que fazer? Tem que acertar, gente, o alvo. E a gente faz a soma. E quem acertar mais... vai ganhar. Vai ganhar. Tá, não contei o prêmio ainda. Vamos lá. Daqui? Daí. Tá boa. Tá sem grude o negócio. Olha. 30. Quando cai no conta? Não. Eu pego agora? Quase peguei o 50. Quase, você foi boa. Nossa, ficou na Será que é interseção. 50 ou não? Ficou 30. A gente faz a soma. Ah, aqui. tá. Vamos lá, gente. Eu treino todo dia isso e eu vou errar. Aê! Lá de baixo é 40? De baixo é 40? De baixo. Esse negócio Fechou?